E nós temos um bilhete do Rebbe com uma colocação muito importante. Esse bilhete foi escrito no momento que o movimento Lubavitch sofria uma pressão, que isso acabou levando até os tribunais americanos de alta instância, etc., para determinar a propriedade dos livros da biblioteca, que é uma das maiores bibliotecas judaicas do mundo, né? Da biblioteca que pertence ao movimento. E haviam aqueles que achavam que isso era propriedade particular ainda do Rebbe anterior, sogro do nosso Rebbe, e portanto, alguns, se tivessem alguma hereditariedade, se tivessem algum vínculo familiar, se achavam no direito de também usufruir monetariamente como uma herança e pegar esses livros e poder vendê-los. Lá tem livros antigos, manuscritos de mais de 5 séculos, coisas extremamente valiosas, enfim, e isso foi parar até nos tribunais. E quando chegou nos tribunais, então se trouxe várias evidências de cartas do Rebbe anterior, da época da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo quando ele saiu, antes disso, da União Soviética, da Rússia comunista, que ele só aceitava sair levando os seus livros. O Rebbe tinha containers, o Rebbe anterior tinha containers de livros que ele, desde a sua juventude, ele acumulava isso para a biblioteca do movimento, mas houveram aqueles que quiseram dizer que na realidade isso que o Rebbe falava, e depois fizeram gestões de autoridades americanas, etc., para resgatar esses livros da Europa, e quando ficaram lá durante o Holocausto. Então, haviam aqueles que queriam dizer que isso que o Rebbe escreveu, que se tratava de um patrimônio público, que talvez isso não procedia a verdade, mas na verdade eles queriam dizer que era uma coleção privada, particular, do Rebbe anterior, mas apenas que para facilitar o resgate dessas obras, então foi dito que era uma biblioteca judaica pública. O Rebbe aqui escreveu esse bilhete, inclusive instruindo os advogados que defendiam o patrimônio do movimento Chabad, e essa biblioteca de valor imensurável, não só de valor monetário, mas valor sentimental e espiritual das suas obras. E aqui nesse bilhete do Rebbe nós temos uma definição do que é o Rebbe. Aqui ele se refere ao seu sogro, mas o Rebbe aqui queria excluir essa possibilidade de cogitar e até pensar que o Rebbe anterior iria fazer desuso da verdade, ou iria adaptar as coisas dizendo que algo que talvez fosse particular seu, o Rebbe ia dizer que isso é propriedade pública. Então, o Rebbe fala que isso, em relação a um admor, a um líder judaico espiritual, um mentor espiritual da envergadura de um Rebbe, isso absolutamente não se aplica. E aqui o Rebbe aproveita e define para se explicar aos juízes no tribunal o que vem a ser um Rebbe, o que é um Rebbe e qual o seu papel, etc. Então, assim ele explica que Bechol Admoraei Chabad, assim como todos os Rebbes em Chabad, que ele está se referindo ao seu sogro, Hayesod Arishon, o primeiro fundamento básico, Bitul Hayesh, que um Rebbe, para ser Rebbe, ele tem uma anulação completa do seu ego, Matchil Beatzmo, começando sem dúvida alguma de si próprio, Bitul Hayesh Beamitiut, ou seja, uma anulação verdadeira, genuína do ego. Ou seja, nós sabemos que o ego é aquilo que interfere entre nós, espiritualidade, entre nós e divindade. E mesmo os mestres nos ensinam, os mestres racídicos pregam e nos ensinam como a pessoa deve se esvaziar de si própria, dos seus interesses, do seu orgulho, do seu egocentrismo, para poder captar espiritualidade. Então, o Rebbe fala que isso é uma característica de todos os Rebbes de Chabad. O primeiro fundamento era essa ênfase de anulação do ego, começando do seu próprio ego. Ou seja, que
Alguém para ser Rebbe é uma pessoa que tem que estar acima de qualquer egocentrismo, que tem uma anulação completa diante de Deus. Heyoto Admor, o fato dele ser um Rebbe, um guia para não só os seus Hassidim, para os seus discípulos, mas para todos aqueles que buscam o seu conselho e orientação espiritual. Harezush lichuto nafshit veikarit. Essa é a sua missão espiritual. Isso é o principal na sua vida e na sua existência. Consiste em que? Lenahalam, conduzi-los e orientá-los, o leodedam, e incentivá-los, betorá o mitzvot bechlal, no campo da Torá e das mitzvot e de seus preceitos de forma geral, matchil bemunat Hashem, fortalecendo, começando pela fé em Deus, shmirat ha-shulchan aruch bechulei, e todos os rebes incentivavam a observância, o cumprimento do código de leis judaicos, etc. O leharotam dugma chaya bazeh, e demonstrar, dar um exemplo vivo em tudo isso. Ou seja, um Rebbe como mentor espiritual, se ele orienta, se ele prega fé, observância do Shulchan Aruch, etc., então, em primeiríssimo lugar, ele próprio serve de modelo, ele próprio tem que dar o exemplo vivo disso. Ad kedei mesirut nefesh bepoal. E isso é algo tão essencial que, como nós vimos em vários rebes, que às vezes, servindo de modelo de como se tem que se ter fé, ou observar as leis judaicas, etc., isso os levava até estarem prontos para qualquer sacrifício, mesmo que às vezes isso envolvesse não só um sacrifício pessoal, renúncia a vontades, etc., mas às vezes mesmo envolvendo na prática um risco de vida. Nós vimos que esses grandes mestres e líderes espirituais, mesmo quando era necessário um autossacrifício, na prática também estavam dispostos a isso e também agiram nesse sentido. O pshita lishlol kol peula sheyachlu litot lefarsha lehepech. Então não há dúvida que pessoas dessa envergadura, pessoas nesse nível e nessa função, nesse papel, não há dúvida, é óbvio que eles excluiriam qualquer tipo de ação que pudesse dar margem de engano e pudesse ser interpretada ao contrário, ao inverso. Ou seja, o Rebbe fala que é tolice dizer, Deus nos livre, que o Rebbe anterior não estava falando a verdade quando ele escrevia e pedia ajuda para o resgate da biblioteca pública, como se isso fosse uma coleção particular e privada disso. Ele diz, um Rebbe, ele não fala de forma ambígua, e é claro, e obviamente Deus nos livre, que ele não fala mentiras em nenhuma situação. Leacharze, o Rebbe diz, depois de todo esse papel, que nisso consiste a missão principal, a vida e a existência de um Rebbe, que essa é a sua missão, isso é o principal na sua vida, conduzir os discípulos, etc., em Torá e Mitzvot, e fomentar a fé, cumprimento das leis, etc., depois disso, num segundo plano, vem a sua vida pessoal e particular. Baim chayav betor adam prati. Daí vem ele com a sua vida como indivíduo próprio. Mas mesmo nisso, yesod shelo lingoa klal betafkido aklali ve'ikari. Mesmo na sua vida pessoal, familiar, etc., para um Rebbe é algo fundamental que a sua vida pessoal e familiar não afete de forma alguma, absolutamente, a sua missão geral e principal, que consiste em liderar como um exemplo vivo e um modelo autêntico de como devem ser todos, e como deve, seja personificando Torá e Mitzvot na prática e da melhor maneira. Então isso vem antes e acima da sua vida particular e familiar, e de forma alguma até sua individualidade, sua vida particular e familiar, ela não contradiz aquilo que é a sua missão principal.